Olá, alunos! Sejam bem-vindos à primeira aula do curso sobre o tempo e o lugar dos atos processuais no Código de Processo Civil, tá bom? Na aula de hoje, como vocês que já conhecem o canal sabem, nós faremos o estudo de um artigo, porque aqui nós estudamos artigo por artigo de forma bem detalhada o Código de Processo Civil e outras leis. Então, nós vamos aqui estudar o artigo 212 hoje, que trata sobre o tempo dos atos processuais. Já adianto para vocês que teremos uma aula com bastante conteúdo, tá bom? Então se preparem aí, porque como vocês sabem, aqui nós não temos enrolação, nós passamos já para o ensino, para o conteúdo didático. O que nós temos aqui? Temos que os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Então, os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Pessoal, eu quero que vocês enxerguem esse caput aqui como a regra, tá bom? E futuramente, dentro dessa aula, enquanto nós formos estudando os parágrafos, eu quero que vocês enxerguem os parágrafos como exceções. Ao final da aula, vocês entenderão o porquê disso. Mas então, o caput é a regra e os parágrafos são exceções. Enxerguem assim, tá? Aqui é disciplinado o quê? É disciplinado a respeito da regra válida para os atos processuais que são praticados nas dependências do fórum, tá certo? Então, nós estamos aqui tratando, nesse caput aqui, das regras a respeito da prática dos atos processuais nas dependências do fórum. E qual que é a disciplina que está constando nesse caput? Está constando que eles são praticados em dias úteis. É verdade, não é? Você está acostumado a ir no fórum, por exemplo, você sabe que você vai o quê? Você vai de segunda a sexta. E tem um detalhe, você vai de segunda a sexta e quando não tem feriado, não é? Então, nós temos aqui que os atos processuais são realizados no fórum nos dias úteis, olha só, nos dias úteis. Ora, o que é um dia útil? Dia útil, eu tiro o conceito de dia útil do artigo 216, tá? É um conceito que a gente vai tirar por exclusão. Então, nós vemos no artigo 216 o que são feriados para fins forenses e tudo o que não for feriado será dia útil. O que diz o artigo 216? Diz que, além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense o quê? Os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Então, pessoal, bem simples, não é mesmo? Sábado e domingo, mais dias que não tiver expediente forense. Portanto, os atos processuais são realizados, via de regra ali, de segunda a sexta-feira, excetuados eventuais feriados. Sábado e domingo são considerados feriados para fins forenses, assim como quaisquer outras datas em que não houver o expediente regular. Legal. Esse dispositivo que nós estamos tratando aqui, ele disciplina a regra válida para os dias úteis. Os atos processuais são praticados nos dias úteis quando? Das 6 às 20 horas. Das 6 às 20 horas. Vamos destacar isso aqui, vocês precisam gravar isso, tá bom? Esse padrão que está em verde aí na tela de vocês é muito importante, porque, por exemplo, em uma questão de prova, isso pode ser alterado pelo examinador e vocês caírem. Então, guardem isso. O padrão é das 6 às 20 horas. Dentro desse período, podem ser praticados atos processuais lá nas dependências do fórum. Essa é a nossa regra. Ora, mas e professor, e se eu precisar de algo fora dos dias úteis? O que eu faço? Pessoal, o Poder Judiciário ele funciona também em regime de plantão. Então, existe um plantão judiciário para os dias que não são dias úteis. Aí, quanto ao plantão, não vale a regra do artigo 212. Não vale. Quanto ao plantão, as normas de organização judiciária disciplinarão como que esse plantão vai funcionar, qual que é o horário de funcionamento, enfim. O que eu preciso que vocês entendam aqui hoje é regra base das 6 às 20. Isso só em dias úteis. O que são dias úteis?
a gente tem esse critério aqui que eu coloquei na letra B para vocês. Tudo o que não for feriado. Lembrando que consideram-se feriados os dias do final de semana e quaisquer outros dias em que não haja expediente forense, tá bom? Fora dos dias úteis, o judiciário funciona sim, em regime de plantão, e aí vai seguir outras regras, conforme as normas locais. Então aí nós não aplicamos esse artigo 212 caput. Legal, então nós vencemos o caput. Agora nós vamos avançar para o parágrafo 1º. O que diz aqui no parágrafo 1º? O parágrafo 1º estabelece que serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Então, serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Eu trouxe esse slide aqui para nós estudarmos a respeito. O que nós temos aqui? Nós temos que os atos processuais dentro do fórum eles não podem ser iniciados depois das 20 horas. Foi o que nós vimos no caput. Nós vimos no caput que o padrão é das 6 até as 20. Às 20 tem que ter se encerrado tudo. Todavia, o que pode acontecer? Esses atos processuais, se iniciar antes das 20 horas, mas se prolongar para depois das 20 horas. Então, 20 horas é o padrão de encerramento. Nada começa depois disso. Mas não há problema que o ato comece antes das 20 horas e se encerre depois das 20 horas. O legislador ele trouxe aqui o que? Ele trouxe fundamentos que autorizam o encerramento do ato após as 20 horas. Ele trouxe 2 fundamentos. O primeiro é quando o adiamento prejudicar a diligência e o segundo é quando o adiamento puder causar grave dano. Então, existem 2 situações, gravem isso também, importante para a prova. Existem 2 situações que podem gerar o prolongamento do ato para depois das 20 horas, que são o caso em que o adiamento puder prejudicar a diligência, então, aquela diligência lá que estava sendo realizada nas dependências do fórum, se eu adiar para o dia seguinte, para o próximo dia útil, eu vou poder ali inviabilizar que aquela diligência seja realizada, ou também quando esse adiamento puder causar um grave dano, tá bom? Guardem essas 2 situações. Para poder facilitar a compreensão de vocês, eu trouxe uma situação hipotética aqui. Vamos pensar ela. A audiência ela se iniciou às 4 horas, 16 horas, 4 da tarde. Todavia, ela se prolongou até muito tarde, devido ao grande número de pessoas a serem ouvidas. Então, às 20 horas, olha só, 20 horas, o horário limite que o ato deveria se encerrar. Não pode continuar ali sendo praticado um ato processual depois desse horário, em regra. Mas, olha só, temos a exceção do parágrafo 1º. Às 20 horas, aquele ato que começou às 4 da tarde não tinha ainda se encerrado. Nesse caso aqui, olha, ainda restava uma testemunha para depor. Inclusive, olha só, essa testemunha era uma pessoa que vai se mudar para outro país no dia seguinte. Olha só, no dia seguinte essa pessoa vai pegar um avião e vai para outro país. Como é que o juiz não ouve aquela testemunha? Como é que ele diz, não, depois a gente ouve você? Poxa vida, se o juiz não ouvir aquela testemunha naquele dia, ele vai o quê? Ele vai estar prejudicando a diligência. Porque se a diligência não for realizada naquele exato dia, a chance de eu não conseguir ouvir essa testemunha no futuro vai ser gigante. Então, o que o juiz faz? Ele, diante desse contexto, ele pode continuar a audiência pelo tempo que se fizer necessário a fim de ouvir essa testemunha. Tá certo? Então, vocês lembram que eu ensinei para vocês? Olha, enxerguem o caput como uma regra e os parágrafos como exceções. Então, a regra é que é até às 20 horas. Qual que é a primeira exceção que nós vimos aqui? A primeira exceção que nós vimos aqui é que quando o adiamento prejudicar a diligência ou quando o adiamento causar grave dano, é possível que um ato que se iniciou antes das 20 horas seja encerrado após as 20 horas. Mas tem um detalhezinho aqui que eu coloquei para vocês e é muito importante vocês saberem, tá?
Existe uma lei, que é a Lei 9.099 de 1995, e ela trata dos juizados especiais. Essa Lei 9.099, ela diz que os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Então, no juizado especial cível, vamos destacar isso aí, né? No juizado especial, é possível a prática de atos no período noturno, inclusive começando-se o ato depois das 20 horas. Então, no juizado especial cível, é permitida a realização de atos no período noturno, portanto, no JEC, os atos podem se iniciar após as 20 horas, tá? Então, aqui eu estou trazendo uma exceção para vocês, exceção do juizado especial cível, certo? A regra do Código de Processo Civil é que depois das 20 não se inicia nada. Depois das 20, excepcionalmente, pode-se encerrar um ato que se iniciou antes desse horário, mas não se inicia nada depois das 20. Já, por outro lado, se for um processo do juizado especial cível, aí sim será possível, nesse processo do juizado especial cível, que o ato se inicie mesmo no período noturno, mesmo depois das 20 horas. Legal, já vencemos o caput e o parágrafo 1º. Vamos agora ao parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz assim: independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Então, independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Veja que nós estamos diante de mais uma exceção ao que constava no caput. No caput constava que, olha, ato processual só em dias úteis e só das 6 às 20 horas. Já no parágrafo 2º, está sendo dito que esses atos processuais em específico aqui, olha, citações, intimações e penhoras, eles podem ser realizados, por exemplo, aqui nas férias forenses, nos feriados. Vê, nós tínhamos visto no caput que era só em dias úteis. Esses aqui, por outro lado, podem ser realizados mesmo quando não estamos diante de um dia útil. Bem como também, olha só, no caput havia, dentro dos dias úteis, havia um horário específico dentro do qual o ato tinha que ser praticado. Já nesse caso aqui, nós estamos tratando o que? Da possibilidade, dentro dos dias úteis, de prática de atos processuais fora do horário estabelecido no caput. Então, nós estamos diante de uma exceção. Conforme eu constei aqui para vocês, olha só, nós vamos aqui tratar de atos realizados fora das dependências do fórum. Olha que interessante. Um oficial de justiça, por exemplo, que procura a pessoa na sua casa para citar ela, ele não está trabalhando nas dependências do fórum, ele está trabalhando fora das dependências do fórum. Então, vamos enxergar esse parágrafo 2º diante desse contexto. Ciente de que a vida atual, ela exige que muitas pessoas fiquem fora de casa durante o dia e só se recolham no horário de dormir e nos feriados, o legislador autorizou que os atos de citação, intimação e penhora sejam realizados em qualquer dia e horário. Vamos destacar uma coisa: eles podem ser realizados em qualquer dia e horário, independentemente de autorização judicial. Então, nós estamos falando de uma autorização legislativa. O próprio legislador disse que esses 3 atos aqui podem ser realizados a qualquer dia e horário. Então, eles podem ser realizados, por exemplo, nas férias forenses? Sim, podem. Assim como eles podem ser realizados nos feriados? Podem. O que são feriados? Nós já vimos, né? Feriado é considerado para fins forenses sábados, domingos e dias nos quais não há expediente forense regular. Então, podem. Não tem problema o oficial de justiça ir, por exemplo, num sábado, levar uma intimação para a pessoa. Assim como esses atos aqui, eles podem ser realizados em dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, ou seja, fora do padrão das 6
às 20 horas, fora desse padrão. Legal. E agora eu vou trazer para vocês uma indagação aqui, né, uma questão interessante. Quando a gente pensa no oficial de justiça, é muito fácil identificar, não é mesmo? É bem fácil identificar que, olha, o oficial de justiça leva a intimação, ele leva a citação, ele vai lá tentar realizar uma penhora, legal. Mas e se esses atos de citação, intimação ou penhora forem feitos pela internet? Será que eu também consigo aplicar esse parágrafo 2º ou não? Pessoal, considerando que não há qualquer ressalva legal nesse dispositivo, é possível se sustentar que os atos eletrônicos de citação, intimação e penhora podem ser realizados fora daquele horário padrão de 6 às 20 horas. Então, sim, é possível que uma intimação eletrônica seja enviada pelo portal antes das 6 horas ou depois das 20 horas. Vou dar um exemplo que acaba sendo bastante comum, né? Com a implantação do home office, o teletrabalho, é bem comum, muitas vezes em várias comarcas, que intimações eletrônicas, como vistas e ciências, sejam encaminhadas ao Ministério Público depois das 20 horas. Então, tem muitos profissionais que, em razão do home office, trabalham até mais tarde. E esses profissionais que trabalham até mais tarde, trabalham fora do horário padrão, eles podem enviar o quê? Eles podem enviar essas intimações para o Ministério Público, para qualquer outra pessoa ali que tiver cadastrada no portal para recebimento de intimações eletrônicas, assim como podem enviar ali no sistema quaisquer outros atos de comunicação processual. E, eventualmente, até uma penhora online pode ser feita, não tem problema algum, porque esse parágrafo 2º ele não traz qualquer ressalva de que só é válido para atos presenciais, ele não traz qualquer ressalva nesse sentido. A única ressalva que ele traz é essa aqui, olha, que está em laranja na tela de vocês, que é o quê? Observado o disposto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. O que diz esse artigo 5º, inciso 11? Diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Veja então, pessoal, que o oficial de justiça, vamos pensar esse exemplo, ele pode ir na casa da pessoa para levar a intimação num fim de semana, por exemplo? Pode, não tem problema algum. Ele pode ir na casa da pessoa para levar a intimação, por exemplo, depois das 20 horas? Pode, não tem problema algum. Inclusive, muitas pessoas, antes das 20 horas, elas não estão em casa. Então, elas só conseguem ser, de fato, intimadas, citadas, depois desse horário. Não tem problema algum. É autorizado pelo parágrafo 2º. Todavia, o oficial de justiça, ele não pode o quê? Ele não pode entrar dentro da casa da pessoa durante o período noturno. Por quê? Porque tem esse artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que diz que, por determinação judicial, só é possível entrar na casa da pessoa durante o dia. Imagina, por exemplo, que o oficial de justiça vai lá para poder fazer uma penhora, ele vai tentar penhorar bens que estão ali na residência. Ora, ele não pode ingressar naquela casa sem consentimento do morador no período noturno. Ele pode ir na casa para intimar ou para citar. Simplesmente toca a campainha, leva lá o documento para a pessoa e faz a citação ou a intimação. Mas ele não pode invadir, ingressar dentro daquela casa no período noturno. E isso ele não pode se não tiver autorização do morador. Só ingressa na casa das pessoas no período noturno para fins de penhora de bens com autorização do morador. Se não tiver autorização, o oficial de justiça tem que ir naquele endereço durante o dia, não pode ser no período noturno. Vamos agora ao último parágrafo, o parágrafo 3º, que é a terceira exceção. Aqui diz: quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na Lei de Organização Judiciária Local. Então, quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na Lei de Organização Judiciária Local. Nós estamos aqui diante da terceira exceção, que é o quê?
é a prática de ato relacionado ao protocolo. Olha só, em processos com autos não eletrônicos. Vamos destacar isso aqui? Essa regra do parágrafo 3º, ela vale para peticionamentos físicos nas dependências do fórum. Peticionamentos físicos nas dependências do fórum. Então, é o caso da pessoa que vai lá, leva o papel para protocolar fisicamente. Então, é o caso dos processos físicos. Neles, era feito o peticionamento físico. A regra relacionada ao peticionamento eletrônico será estudada na próxima aula, a aula do artigo 213, tá bom? Então, nós não estamos aqui falando de peticionamento em autos digitais. Não estamos aqui falando de processo eletrônico. Nós estamos aqui falando, na verdade, de peticionamentos físicos, tá bom? Já identificamos que é uma regra que está progressivamente aqui em desuso, não é mesmo? Porque nós sabemos que hoje em dia nós estamos já acostumados com o processo digital, que seguirá a regra do 213, que, se Deus quiser, estudaremos na próxima aula. Ok. Então, o protocolo físico nas dependências do fórum ou tribunal, ele deve ocorrer dentro do horário de funcionamento da respectiva unidade. Não é dentro daquele horário padrão das 6 às 20 horas. Não é, olha só, não é. O peticionamento físico, ele segue um horário que varia de tribunal para tribunal, conforme a lei de organização judiciária local. Então, peticionamento físico não segue o padrão das 6 às 20 horas. Não segue isso. Peticionamento físico segue o padrão que será estabelecido de tribunal para tribunal, conforme lei de organização judiciária local, tá certo? Vai ter lugares, por exemplo, que vai estar previsto lá que vai ser até às 5 horas da tarde. Isso aí vai estar na lei de organização judiciária local. Não tem como a gente falar de forma abstrata de todos os lugares, porque isso aqui varia de local para local. Agora, para complementar essa aula, porque vocês sabem, né, a gente não se atém só à lei, a gente avança para a jurisprudência nesse curso, eu trouxe aqui 2 acórdãos para nós estudarmos. O primeiro acórdão é esse aqui, e ele diz o seguinte: nos termos do artigo 172, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, só para te informar, aluno, aqui nós estamos falando no Código Antigo, é um dispositivo do Código Antigo, mas é o correspondente a esse tema que nós estamos estudando hoje. Então, nos termos desse artigo, há a possibilidade de que lei de organização judiciária local adote diretrizes próprias quanto ao horário do protocolo, excepcionando a regra do caput, que prevê que a protocolização de petições e recursos deve ser efetuada em dias úteis das 6 às 20 horas. Olha só, então é possível o quê? Que a lei de organização judiciária local, isso aqui a gente vê nos mais diversos estados, ela defina o horário próprio para protocolo, olha só, o horário próprio para a pessoa levar o documento lá no fórum e protocolar fisicamente. Sempre que nós temos essa lei de organização judiciária, que eu particularmente não conheço qualquer estado que não tenha disciplina a respeito, sempre que nós temos essa lei de organização judiciária, nós não vamos aplicar o que? A regra do caput. Então, esquece aquela regra das 6 da manhã até as 20 da noite. Esquece isso. Nós seguimos a regra do Estado, a regra da lei de organização judiciária. E aqui, continua dizendo que é intempestivo o recurso interposto no último dia do prazo após o encerramento do expediente forense, regulamentado pela legislação local do Tribunal do Estado do Piauí, estando o plantão judiciário reservado para medidas urgentes. Então, o que está sendo dito aqui? Está sendo dito que, olha, naqueles processos de peticionamento físico, vamos imaginar na época, a pessoa levava o original mais uma cópia. A cópia era para bater o protocolo e pegar o recibo. Então, você levava lá no cartório, o cartório protocolava para você fisicamente e batia ali uma informação. A informação constava o dia e o horário que aquela petição foi apresentada. O que vale é o que está ali no protocolo, é o que está escrito
Ali, aquilo ali é o que garante o dia e o horário em que a petição foi apresentada, tá certo? Então, se porventura bateu o protocolo depois do horário limite previsto pela norma de organização judiciária local, é considerado protocolado depois daquele dia, no dia seguinte. Isso aqui pode gerar um problemão, que é o quê? Aquele recurso ali, se era o último dia do prazo, o recurso vai ser intempestivo, porque não será considerado peticionado no dia que você levou, mas sim no próximo dia, no dia seguinte. E isso aí vai fazer com que seu recurso seja intempestivo, ele não vai ser recebido pelo tribunal, tá certo? Trouxe um último acórdão. Esse aqui vai mostrar para vocês o porquê que eu falei para vocês enxergarem o caput do artigo 212 como regra e os parágrafos como exceções, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que está constando aqui. Concretizando competência legislativa privativa da União, estabelece o Código de Processo Civil, aqui para nós o artigo 212, né? Que o horário normal para a realização dos atos processuais nos dias úteis é das 6 às 20 horas. Visando evitar prejuízo para a parte, a regra contempla o quê? Exceções. Olha só, a regra contempla exceções. Quais são as 3 exceções, professor? Vamos colocar aqui em cores diferentes. Em primeiro lugar, ampliativas para, letra A, admitir a conclusão, após as 20 horas, de atos iniciados antes desse horário limite. É o caso do parágrafo 1º. Letra B, no período de férias forenses, domingos e feriados, e nos dias úteis fora do horário estabelecido, no caput, permitir a realização de citações, intimações e penhoras. Legal! E o que mais? Tem uma terceira exceção, que é o seguinte: quando o ato da parte tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição física, esta deverá ser apresentada no protocolo dentro do horário de expediente, conforme dispuser a Lei de Organização Judiciária Estadual. Então, vamos destacar isso aqui. Nós temos as 3 exceções, certo? E quanto a essa última exceção aqui, quando é um caso de protocolo físico, aquele protocolo deve ser apresentado dentro do horário não limite das 20 horas. Não é o horário limite das 20 horas, mas sim o horário da Lei de Organização Judiciária Local. Tratando-se de exceção à regra legal do caput, não comporta interpretação extensiva para admitir-se que qualquer outra lei estadual ou regra infralegal disponha livremente a respeito, em prejuízo aos litigantes. Então, no caso de fixação por norma estadual diversa daquela expressamente indicada no Código de Processo Civil, de horário mais reduzido de expediente forense, inclusive quanto ao funcionamento do protocolo de recebimento de petições físicas em fórum ou em tribunal, tem-se que não poderá acarretar prejuízo para a parte, reduzindo o termo final de seu prazo processual, o qual ficará prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. Qual que foi o problema daquele caso concreto? Foi que, naquela hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, à revelia da lei, por meio de mera resolução, a Resolução 30 de 2009, tinha determinado que o encerramento antecipado do expediente forense, inclusive do protocolo de recebimento de petições físicas, às 14 horas nos dias úteis. O problema do caso concreto lá era que não havia uma lei de organização judiciária local. Não havia lei. O que havia era uma mera resolução. E aí o que o STJ falou é o seguinte, olha, resolução não serve. E por que resolução não serve? Porque conforme está em verde aqui na tela de vocês, olha, é necessário o quê? É necessário uma lei de organização judiciária local que defina o horário limite do protocolo. Como no caso lá do julgado, o tribunal havia estabelecido o horário limite de protocolo por mera resolução e não por lei, o STJ entendeu que aquilo não era válido, tá certo? Então é necessário que haja uma lei definindo o horário limite do protocolo de petições físicas. É isso, pessoal. Acredito que vocês conseguiram ter muito conteúdo no dia de hoje, né? Na aula que vem, a gente estuda a respeito do protocolo em autos eletrônicos, tá bom? Mas aí, nós nos vemos na próxima aula para ver esse tema. Um abraço para vocês.